Vamos falar mais uma vez de vacina no Notícias Incríveis? Vamos! Isso significa que eu me transformei em bióloga, tipo Átila? Não significa. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Você pode, como sempre, me acompanhar nas diferentes redes sociais. Eu recomendo que você patrocine a produção de conteúdo do meu canal, apoiando o que eu venho fazendo aqui. Obrigada a você de diferentes lugares do país e do mundo que já acompanha e já patrocina. E eu deixo também a possibilidade para você interagir com o conteúdo, deixando seu comentário aqui embaixo, o seu like, fazendo sua crítica ou então compartilhando esse conteúdo com outras pessoas. Você sabe que no Notícias Incríveis eu costumo falar sobre como é que essa escrita está mostrando aí os fatos, os acontecimentos da realidade no cotidiano aí das mídias, né, que reproduzem essas matérias. E hoje a gente vai falar sobre, de novo, a história da vacina, porque, de novo, a gente tem um problema que a gente já identificou em outros vídeos que eu deixo aqui em volta. Se você se interessa por questões de escrita, eu tenho um curso que começa agora no dia 22 e você pode se inscrever aqui embaixo. E tem também o curso sobre análise do discurso, que eu faço um panorama aí para leigos mesmo, para quem está começando, para quem é curioso, curiosa, curiose sobre esse tema, e eu deixo também o link aqui embaixo para você se inscrever. Como você pode perceber, talvez, muito provavelmente, você vai estar ouvindo esse barulho. É que o vizinho falou que a obra acabava no sábado, mas hoje é segunda e ainda não acabou, não é mesmo? Então vamos indo. Eis que então o G1 decide fazer aí uma matéria para falar sobre os últimos anúncios feitos pelo diretor do Butantan, para falar sobre a vacina que vem sendo aí feita em parceria com o Sinovac. E então ele diz assim, o G1: vacina chinesa é segura e começa a ser produzida este mês, diz diretor do Butantan. Essa é a manchete que chama você para clicar no link que aparece logo em seguida. Embaixo tem uma fotografia do que seria a vacina da Sinovac. E essa é a maneira, então, escolhida para te chamar para ver essa matéria. No entanto, muita gente já compartilha isso logo de cara, de maneira entusiasmada, pensando que pronto, agora vai. Eu já falei sobre isso em outros lugares, não só aqui no YouTube, mas também no Instagram, justamente sobre a maneira como tem se falado sobre a chegada da vacina e o quanto isso é impactante para a maneira como a gente recebe essas informações, dada inclusive a mobilização desses afetos aí, né? De pessoas que estão dentro de casa, que estão aflitas, atordoadas, que esperam ansiosamente pela chegada da vacina. E veja que a escolha, né, do jornalista, editor, enfim, do veículo de mídia em trazer essa fala do diretor do Butantan para anunciar a matéria é muito importante, porque dá o tom do que parece ser o que está acontecendo. Ué, se a vacina é segura e passa a ser produzida este mês, o que você supõe? Que daqui a 3 dias está recebendo a vacina na sua casa, não é mesmo? Já falei disso aqui em outros momentos. Mas é isso mesmo que vai acontecer? Não. Quando você entra na matéria, inclusive, já tem outra coisa acontecendo. Vamos olhar lá? E sobre essa coisa da vacina chinesa, que as pessoas insistem em usar, eu já falei sobre isso num outro vídeo de julho, deixo aqui o link para você procurar. Vacina chinesa contra o coronavírus tem, entre aspas, melhor perfil de segurança, fecha aspas, e eficácia deve ser comprovada até o final do ano, diz diretor do Butantan. Observe que aqui a história já é outra. Está dizendo que a eficácia da vacina deve ser comprovada até o final do ano. Então essa coisa da vacina estar sendo produzida é uma informação que fica nebulosa. Eu já falei disso também no outro vídeo sobre a questão da vacina e eu quero aprofundar um pouquinho essa discussão hoje. Veja aqui embaixo, a matéria vai dizer assim: segundo Dimas Covas, voluntários brasileiros tiveram reações adversas leves. Governo de São Paulo apresenta em coletiva de imprensa nesta segunda-feira resultados sobre a segurança da vacina com base nos testes clínicos feitos no país. Observe que o que a gente tem aqui, o foco é falar da questão da segurança, né? Nessa parte de baixo está se falando que as reações foram leves, e isso pode ter relação com o fato que a gente tem um movimento aí anti-vacina e uma galera dizendo que não confia nessa vacina, que não confia na vacina dos chineses, em função de muita desinformação e fake news que foi circulando por aí. E o que não falta é fake news. E se você vier comentar fake news, eu já te falo, dá uma busca antes no Google se a informação que você quer trazer aqui pra mim não é mentira. Que em geral é muito comum, inclusive é muito fácil achar no Google essa informação, então você não precisa dar o trabalho de digitar a mentira aqui. Mas isso nos importa porque, veja, segurança é uma parte da história, outra parte da história é a tal da eficácia.
E aí a gente está falando aqui do que é a tal da vacina, que precisa ter uma eficácia mínima X para que seja aprovada e distribuída para as pessoas. E essas duas informações, elas não necessariamente casam, combinam com aquilo que está sendo falado lá na primeira manchete que aparece no Twitter, que é uma manchete que está falando sobre a vacina já ser produzida este mês. Observe, então, que é importante a gente pensar o quanto essas informações descontextualizadas ou pouco explicitadas para o público leigo gera desinformação e confusão. E o quanto essas informações acabam sendo usadas como clickbait mesmo, para você ficar curiosa, aí do outro lado, curioso, para clicar para a matéria. O que acontece muitas vezes, no entanto, é que as pessoas compartilham essa notícia com uma coisa do tipo: ô Glória, a vacina vai chegar porque ela está sendo produzida. Não. E aí é nisso que essa é uma das coisas que eu queria me concentrar aqui. E aí convido cientistas, divulgadores, jornalistas de ciência para produzirem conteúdo nesse sentido. Essa vacina, ela está sendo produzida, vai começar a ser produzida, mas os testes ainda não acabaram. Então por que essa vacina já está sendo produzida? E quando faço essa pergunta, gente, não tem nada de obscuro nisso. É porque hoje em dia, em função do interesse das pessoas em saber se a vacina vai ficar pronta logo, uma série de informações sobre as etapas das vacinas vão sendo compartilhadas. Só que essas informações, elas não necessariamente são conhecidas do público leigo. Então, é possível, por exemplo, que a produção de lotes da vacina enquanto ela ainda está em teste, se o teste está sendo promissor, é possível que isso seja praxe. Mas eu não conheço isso como leiga da área. E aí a matéria vai lá e coloca isso como destaque. A impressão que eu tenho por ser leiga é que, portanto, daqui a pouco tem vacina. E isso não necessariamente é verdade. E quando eu convido aqui a reflexão, quem divulga, os jornalistas, é justamente porque é uma informação compartilhada de maneira torta e que a gente não tem como saber o que é que isso significa. Se a nossa primeira conclusão é de que a vacina vai chegar logo porque já está sendo produzida, e é isso que a gente é induzido a pensar, porque fica essa corrida pela vacina, as pessoas dando prazo, cada hora é um prazo diferente. Como deve ser a postura dos veículos de mídia? O que eles devem destacar? Né? E qual é o foco que esses veículos dão no clickbait? Porque eles querem se manter, porque querem que você clique, por tantas outras questões. Então eu estou trazendo esse apontamento aqui logo de cara, justamente para você compartilhar por aí esse questionamento que, veja, não é o questionamento da validade da vacina, tá? Ou das etapas, na verdade, da vacina. A vacina ainda não está pronta, ainda não se sabe da eficácia, tá sendo feito, os testes estão sendo feitos, mas é para a gente se perguntar como é que essas informações são veiculadas, como é que os veículos de mídia trazem essas etapas e de que jeito isso é apresentado para a gente, tá bem? Quando você começa a ler a matéria, você justamente vai entender que ele está falando muito sobre a questão da segurança da vacina. Então tem o trecho que ele vai dizer que não teve nenhuma manifestação clínica que tenha exigido uma atenção médica maior, como a gente viu em outros casos em que os testes foram interrompidos para entender o que é que estava acontecendo com os pacientes, o que é algo, gente, parte do processo de teste, por isso que esses testes acontecem para todo e qualquer tipo de remédio. Então, tá tudo certo, mas isso vem sido, de novo, veiculado o tempo inteiro, então é como se não houvesse segurança para as vacinas, se confunde de novo com o movimento anti-vax. Então, parece muito que esse discurso é para confrontar esse outro e para dizer que há segurança aí. Só que veja, na sequência, nessa mesma fala, o que ele vai dizer é: nós aguardamos o fim dessa fase de estudos, então ainda é uma fase de estudos, ou seja, o que significa a vacina estar sendo produzida na fase de estudos, sabe? Poderiam nos ajudar e responder isso, né? Obviamente que é um estudo clínico que ainda demanda outras fases, principalmente a fase de eficácia, e que nós aguardamos aí até o fim do ano que possa ocorrer a demonstração de eficácia para que a nossa Anvisa possa registrar a nossa vacina. Observe aqui que tem muito possa, são essas possibilidades. Não tem nada certo ainda. Ainda estamos na fase de testes. E veja, eles aguardam até o final do ano para que possa ocorrer a demonstração da eficácia. Isso não significa que vai acontecer. Eles esperam que isso vá acontecer. Observe o quanto essas modalizações aqui são importantes para a gente entender, gente, que a vacina não está pronta, que não aconteceu ainda.
E, portanto, essa manchetona aí dizendo que já vai começar a ser produzida a vacina não significa que a vacina está pronta, tá entendendo? Por isso esse meu questionamento e essa minha ponderação antes. E aí, veja, ele demonstra aqui que, se comprovada a eficácia, aí tem que ainda passar pelo processo de registro da Anvisa, como eu já falei também no outro vídeo. E aí fica confuso, como eu já disse antes, porque adiante a matéria vai dizer assim: Dimas Covas disse nessa segunda que a vacina começa a ser produzida no Brasil esse mês e até o final do ano o Instituto terá as 46 milhões de doses prontas. E aí ele diz, aí aguardaremos o processo de registro da vacina. O que é que isso significa? A vacina ainda está em teste, mas já está sendo produzida, mas depois vai ter que ser aprovada, registrada pela Anvisa. Você está vendo quantas informações elas chegam para a gente de maneira confusa? E, de novo, não se trata de negar que as pessoas devem tomar a vacina, se trata de questionar como as informações estão sendo veiculadas e como os destaques das manchetes têm sido feitos e mostrado pra gente e dado a entender uma coisa que não é. E aí isso se mistura com a fala do governador que tá aí na corrida pelas eleições também, né? Porque ele vai dizer nessa mesma matéria: aos brasileiros de São Paulo, sim, garanto que teremos a vacina, a Coronavac, para atender a totalidade da população de São Paulo, já ao final deste ano e ao longo dos 2 primeiros meses de 2021, e vamos imunizá-los. Disse Dória lá no 21 de setembro, né? Eles estão trazendo essa informação que Dória tinha disponibilizado ainda em setembro. E aí, de novo, a gente entra nesse lugar da confusão, porque ele está prometendo uma coisa que ele não pode prometer. Porque, como o diretor do Butantan disse, a vacina ainda está em teste e eles esperam que haja a comprovação da eficácia no final do ano. Mas isso é uma expectativa e não uma realidade. Veja, você entendeu o que eu quis propor para esse Notícias Incríveis? A problemática de tirar essa fala de contexto, a maneira como isso induz a gente a pensar que já está pronto, aí você entra e não consegue entender direito o que significa a produção da vacina. Então, veja que turbulento, não é mesmo? Este vídeo traz a turbulência da informação escrita de um jeito meio confuso, e ele foi produzido de um jeito igualmente confuso, porque a gente tem essa obra que não acaba nunca, e me prometeram que acabava sábado. Não só não acabou sábado, como já deu 2 horas da tarde e o pessoal continua marretando. Então, é tudo confuso mesmo, as informações que a gente tem na vida, tá? Então, o meu convite aqui não é para você achar que nenhuma vacina deve ser considerada, que nenhuma vacina... Não é isso. É de você entender que entre aquilo que está sendo feito nos testes, toda a etapa das vacinas e aquilo que está sendo disponibilizado de informação pelo governador, pela mídia, há uma série de diferentes interesses. O governador na corrida dele contra Bolsonaro, o governador de São Paulo, a mídia porque quer fazer um clickbait para você clicar na matéria, ou quer chamar sua atenção para você ver aquela matéria. Tem um monte de coisa envolvida no meio do disponibilizar as informações sobre a vacina. Então, isso é muito importante você ter em vista para você não ficar com essa expectativa e essa ansiedade de que a vacina vai estar pronta amanhã, porque a gente já entendeu que ela não vai estar pronta amanhã. Tá muito que bem? Esse é Notícias Incríveis de hoje, a gente se vê até a próxima. Tchau, tchau!